Toma teu filho, teu ungido, Pai, que será teu porta-voz neste lugar, essa noite. Usa com graça, com unção, com poder, com virtude. Usa, Senhor, na revelação do teu Espírito, na tua palavra, e nos abençoe conforme o teu querer, em nome de Jesus. Se você crê, levanta a mão, você glorifica a Deus, e vamos ser do céu do Senhor, em nome de Jesus. São os amados com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria. Primeiramente quero agradecer a Deus por retornar a este santuário mais uma vez, para bem dizer e glorificar a Majestade Santa. Também grato a Deus e grato ao vosso pastor Joseval por me dar essa oportunidade, de estar sendo porta-voz de Deus nesse lugar. Feliz em rever os irmãos, a glória de Deus. Sempre quando nós temos tempo, nós viemos aqui, em especial, trazer a palavra do Senhor. Vim eu e minha carruagem ali, meus dois filhos, minha esposa. Temos ali meu filho Manassés, meu primogênito. Tenho ali o meu caçula, por nome de Pedro Vitor. E minha senhora, a esposa, Maria Aparecida, muito conhecida por Cida. Como o pastor falou, nós passamos pelo vale de luta, mas graças a Deus, Deus deu vitória. E sabe qual foi o segredo disso? Oração. E nesse momento que ela passou, esse momento difícil, foi o momento que eu tive mais experiência com Deus. Às vezes a gente pensa que está no vale, está passando pelo deserto, que é para a nossa morte. Não, é para adquirir mais experiência com o Senhor. Amém? Sem muita perca de tempo, o horário não nos espera. Estamos um tema aí poderoso para que isso venha a ocorrer nas nossas vidas. É necessário que nós conversamos com Deus, que é chamado de oração. Amém? Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6 e versículo de número 9. Amém? Grato a Deus por tudo. A Bíblia diz que em tudo dei graças a Deus. E se eu estou aqui porque o Senhor permitiu. Amém? Aqueles que forem se achando em reverência à palavra, se coloquem de pé ou sobre os pés. Todos acharam? Portanto, oremos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos. Também perdoa-nos a nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, pois teu é o poder, a glória para sempre. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, estamos aqui diante de uma palavra poderosa, a qual essa palavra, essa passagem bíblica, a qual o Senhor, ensinando aos discípulos, quando perguntaram a Jesus como devia orar, Jesus então, ensinando a seu discípulo, ele vai e ensina desta forma. Essa palavra ela é muito conhecida pelos adultos, pelos mais idosos, por crianças, porque nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a orar. A oração é uma conversa com o Senhor. A oração é uma conversa de intimidade, pois você tem um amigo íntimo a qual você conversa os seus problemas, a qual você conversa a sua situação. O tema dessa campanha, para chegar até que esta viúva pudesse ir até o profeta, pedir a instrução, porque ela estava vivendo um momento difícil.
O mais interessante que a Bíblia fala que não vai faltar mais nem azeite e nem farinha. Mas como é que essa situação chega a obter êxito? Quando você crê, você confia e você coloca em prática. A oração, ela muda decreto de morte. Quando eu falo mudar de decreto, nós vamos analisar e pensar no nosso patriarca, um homem por nome de Abraão. A Bíblia diz que Abraão leva quem Deus não mandou levar com ele, o seu sobrinho Ló. A Bíblia diz que no meio daquela caminhada houve problema entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. A Bíblia diz que não havia comunhão entre eles. A Bíblia diz que Ló, ele se encanta pelo lugar bonito. Abraão, ele vai para o deserto, porque quem tem promessa, até no deserto ela se cumpre. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Ló vai para aquele lugar, e a Bíblia relata que Deus ele se entristece com aquele lugar. A Bíblia diz que então o Senhor ordena para que vá anjos e destrua toda aquela cidade por nome Sodoma e Gomorra. Mas o interessante que Abraão ele se lembrou, meu pastor, que lá existia o seu sobrinho e a sua família. Então Abraão, que tinha o título de amigo de Deus, chama Deus para uma conversa. Tem teólogos aí que dizem que Deus não escuta o homem. A Bíblia diz que ele então começa a conversar, quem sabe não questionar, mas dá toda a informação das situações que quando os crentes existiam lá, se Deus ele não iria poupar. Mas o interessante é que ele intercede através da oração pelo seu sobrinho e pela sua família. A Bíblia diz que então Deus envia anjos para retirar a família de Ló daquele lugar. Mas teve uma que desobedeceu a ordem, olhou para trás. Todo aquele que olha para trás sofre. A Bíblia diz que ela então se tornou estátua de sal. Louvado seja Deus. Quando também nós lembramos de decreto de morte, nós vamos lembrar da nossa rainha Esther. A Bíblia diz que o povo estava para ser morto pelo decreto a qual alguém que tem inveja do povo de Deus quer destruir. A Bíblia relata que aquela rainha chama todo aquele povo e começa a consagrar e a orar, conversar com Deus. Deus tem mudado decreto de morte através da minha e da tua vida, sobre a vida daqueles que já estavam condenados para morrer. Você não veio essa noite aqui à toa. Todo crente que ora tem propósito. Todo crente que ora tem vitória. Você não sai da sua casa pensando, eu só vou lá só bater o cartão, dizer glória a Deus e voltar para casa. Você entrou aqui com um propósito e coloca esse propósito diante de Deus e no altar do Senhor. A Bíblia diz que Elias manda consertar o altar que estava quebrado. Mas o interessante é que ele colocou algo que faltava. Faltava chuva naquele período. A Bíblia diz que quando colocou a água em volta, o fogo desceu e consumiu até a água que estava. Quando você colocar no altar aquilo que está faltando, aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida vai acontecer. Quando falamos de decreto de morte, nós lembramos da nossa amiga Esther. Mas também nós vamos lembrar que no decreto também foi decretado através da oração, a qual Daniel fazia 3 vezes ao dia. Foi decretado um decreto de morte sobre a vida de Daniel.
mas só por causa da oração e da intimidade que Daniel tinha com Deus, Deus livrou. Deus vai livrar eu e você dos leões quando nós se dedicarmos a orarmos. A Bíblia diz que todo dia, meu pastor, nós somos levados ao matador como ovelha muda. A Bíblia também diz que todo dia nós matamos um leão. Mas para você vencer esse leão, é na oração. O meu pastor, ele leu que lá em Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida e nem os seus ouvidos estão agravados para não ouvir a nossa oração e não estender a mão para não nos salvar. Porque a própria Escritura Sagrada diz que Ele nos toma pela sua mão direita. Ainda que passasse pelo fogo, não vai te queimar. Ainda que as águas submergissem, você não vai morrer afogado, porque o Senhor está conosco. Quando também nós pensamos em oração, oração também quebra a cadeia. A Bíblia diz que o nosso irmão Paulo e Sila estavam presos. A Bíblia diz que um orava e o outro louvava. Um orava e o outro louvava. A Bíblia diz que veio um terremoto e as cadeias se abriram. Quando eu e você começarmos a orar e a louvar, as cadeias vão cair. As cadeias vão cair. A Bíblia diz que a prisão se abriu. Ei, não cessa de orar, não. Ah, Deus, já tem tanto tempo que eu oro. O Senhor não faz nada, parece até que o Senhor não está vendo. A Bíblia também relata que há um tempo determinado para todas as coisas. O interessante quando eu vejo que as pessoas querem que Deus trabalhe no seu tempo, eu me lembro da sua mãe, a mãe de Jesus, que diz: eis, o vinho acabou. E Jesus disse: o que tenho contigo, mulher? Não é chegado a minha hora. Você está entendendo a palavra? Você está entendendo a revelação dessa palavra? Tudo é no tempo de Deus, tudo é na vontade de Deus, tudo é no querer de Deus. O necessário é você orar. Decreto de morte também através de oração. A Bíblia diz que Moisés chama a Deus para conversar. A Bíblia diz que Deus estava tão irado com aquela nação que enviou anjos também para matar. Moisés, com sua intimidade com Deus: Deus, o Senhor tem certeza que o Senhor vai matar esse povo? O interessante, quando tinha tanta amizade com Deus, que ele botou até a vida dele à prova. Quem tem intimidade com Deus é assim. Não é que você vai desafiar Deus, mas você tem uma comunhão com Ele. Às vezes nós temos uma comunhão mais afetiva com os da terra. Nós contamos todo o que é o nosso acontecimento do nosso dia a dia para Ele, mas ficamos com a comunhão lá de cima. A Bíblia diz que Ele chama a Deus e fala: tem certeza que o Senhor vai matar esse povo? Porque as outras nações vão dizer do Senhor. A Bíblia diz que então Deus não ouve conselho do homem, não ouve. Quem tem intimidade com Ele senta e conversa tete a tete, tem a plena certeza. Quando você vê o sacerdote subir monte para orar, para ali estar face a face mais perto do Senhor. Às vezes Deus diz assim: eu vou matar. Aí através da conversa, que a pessoa de Deus tem intimidade com Ele, começa a conversar, Deus ali Quando também nós pensamos uma oração em que quebrou um decreto a qual Deus já tinha dado, nós lembramos do rei Ezequias. Isaías vai lá e diz a Ezequias: do leito onde ele está, ele vai morrer. A Bíblia diz que ele não
mas no cantinho ali, ó, ele pôs a sua cara na parede e começou a conversar. A Bíblia diz que o profeta vai saindo. Aí diz que Deus fala: volta lá, que eu vou acrescentar mais 15 anos. Você sabe o que foi isso? O poder da oração. A finada rainha Elizabeth, em um dos seus discursos, ela disse assim: ó, eu temo mais a um crente de joelho do que o canhão da Rússia mirado para a Inglaterra, do que o canhão dos Estados Unidos mirado para a Inglaterra. Todos os canhões de todos os países mirados para a Inglaterra, eu não tenho temor, mas um crente de joelho, eu tenho temor. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Você tem uma arma poderosa chamada oração. Você tem uma arma poderosa chamada oração. E às vezes nós não usamos. Às vezes nós queremos resolver tudo na força do braço. Onde Deus disse: vai orar. Vai orar. Ô mulher, cala a boca, vai orar. Vai orar que eu vou salvar o teu esposo. Vai orar que eu vou transformar. Tem muito tempo, Deus, ó. Tô orando e o Senhor não faz nada. Eu vou fazer do meu jeito. Aí Deus disse: faça você, porque o tempo de oração que você fez jogou tudo fora. Uma certa vez, ouvindo a pregadora Camila Barros, ela falou algo interessante, que diz que por 20 anos uma mulher orou pelo seu esposo. Ela disse que já estava cansada de orar. Ela pegou e largou ele. 3 meses depois, o cabra aceitou Jesus e se casou com outra. Vendo aí? Perdeu a bênção. Sabe o que é isso? A falta de perseverança. Quando você ora, é no tempo de Deus que a vitória chega. São 12 meses de oração. Eu já vi campanha de 12 dias para 12 meses de vitória. Vocês vão orar só por 12 dias, né? Que a vitória vai vir durante os 2 meses, não. A Bíblia relata que nós temos que orar sem cessar. Todos os dias nós temos que orar. E um defeito que nós crentes temos é que achamos que o dízimo é só o financeiro. Existe o dízimo também da hora de oração, sabia? São 2 horas e 40 minutos de oração que nós temos que tirar, que é o dízimo para o Senhor. Deus, ele nos dá 24 horas, 8 para trabalhar, 8 para descansar, ainda temos mais 8, que é 2 horas e meia para orar, e o restante nós dá para se alegrar, né? Que a gente vai de fé. Mas nós temos esse defeito de não orar. Nós queremos vitória, mas às vezes queremos ficar só de braço fora. Deus, eu já orei, tem muito tempo. E Deus quer mudar a história. Mas é através da oração que a história vai mudar.